Meu nome é Ideli Domingues e eu estou aqui porque eu fiz uma live no Instagram contando uma história e os meus amigos me pediram, que não acessam, não tem essa ferramenta, me pediram para contar novamente. Eu estou gravando para eles e também resolvi estender para outras pessoas. Então, por que disso? Eu ando muito sensibilizada, né, com esse movimento do coronavírus e de como as pessoas andam assim oferecendo, né, o que tem, compartilhando, né, melhor dizendo. E eu resolvi também compartilhar sem antes perguntar para as pessoas o que elas achavam que eu poderia iniciar, né, nesse processo. E elas falam: ai, dele conta história pra gente. Então cá estou. Essa história que eu vou contar, ela que me chamou, né? E eu achei muito pertinente para esse momento, não é? Então, vamos lá. Mas antes eu gostaria de que essa história ela iniciasse um diálogo apreciativo. O que seria apreciar? Apreciar, se apreciar um vinho, apreciar algo, apreciar uma pessoa. Apreciar envolve um deleite, envolve algo assim que nos enriquece, que nos expande. Então eu gostaria que você parasse um pouco antes dessa história para receber algo que possa te deleitar. E para isso você precisa se centrar, pôr os pés no chão, se abrir para receber. Como disse um índio canadense que eu conheci certa vez lá no Canadá, e ele morava na floresta, contador de histórias, e me disse que o povo dele, quando ia receber uma história, se preparava durante 3 dias. Né? Então vejam o poder da história. Então, como seria ter um diálogo apreciativo, um diálogo de deleite com essa história? Como diz o Kandinsky, um grande artista, ele diz assim: olha, até mesmo um botão na lama tem uma alma secreta. Então, como seria se preparar para receber essa alma secreta que traz toda obra e, portanto, toda história de tradição oral? Conta-se que há muito tempo atrás havia um guerreiro que havia se cansado de viver sem sentido e de derrotas para festins, de festins para vitórias ilusórias. Ele ouviu falar de um eremita que morava lá na floresta, tinha uma cabana. E esse homem, diziam, ele tinha muita paz, muita bondade e muita sabedoria. Então, certo dia, para lá se dirigiu o guerreiro. E lá chegando, ele contou das suas agruras, do seu cansaço, das suas desilusões com a maldade humana. E o eremita ouviu pacientemente. Ele disse que era necessário ele olhar além das ninharias, ele ver além das palavras, além do que aparece. E ensinou ao guerreiro como que era respirar, como era também, além disso,
dominar os pensamentos. E o guerreiro disse: mestre, somente a ti eu quero. Me ensine como é ter esse semblante de paz, como é ter essa luz que te ilumina, como é ter uma vida bela e plena. E depois de 3 dias, de toda essa conversa, o guerreiro seguiu seu caminho e tentou aplicar tudo o que havia aprendido do eremita. E ele se esforçou bastante. Tentou respirar, tentou dominar os pensamentos, mas foi envolvido pelos labirintos da alma. E aí, depois de 1 ano, límpido para um, amargo para o outro, numa manhã de verão, com o sol maravilhoso, ele resolveu ir até o eremita. Lá chegando, disse: mestre, não fiz progresso. Olha, eu sei respirar, mas eu continuo ávido, eu continuo infeliz. Como eu vou amar alguém? Como eu vou amar a vida? Como eu vou amar as pessoas se eu não amo a mim mesmo? E o eremita o ouviu pacientemente e lhe ensinou mais coisas e deu mais pistas, como, por exemplo, aquietar os sentidos. E também lhe ensinou uma outra maneira de entrar no profundo do coração, onde há paz, além de toda a tempestade. Não é preciso dizer que o guerreiro saiu de lá encantado, revigorado, e tentou de todas as maneiras aplicar todos os ensinamentos. Mas depois de um tempo, ele ficou muito, muito desanimado e desesperançado. E até pensou: será que não era melhor quando eu não estava nesse caminho da sabedoria? Porque agora eu me sinto tão impotente. E daí foi ficando muito irado, e foi procurar novamente o eremita, dizendo-lhe impropérios e até que ele era um impostor, que ele não havia conseguido ensiná-lo a amar, que ele era mesmo um incompetente. O eremita ouviu pacientemente e aí, sorrindo, se levantou, foi até o lado escuro da cabana e pegou um jogo de xadrez. Ele disse: olha, vamos jogar uma partida, só que tem uma coisa. Essa partida é definitiva e implacável. Quem perder, morre. Quem ganhar, corta a cabeça do adversário. O guerreiro ficou surpreso de ouvir aquilo do eremita, mas vendo um olhar de desafio no eremita, aceitou. Então eles foram para fora da cabana, colocaram o jogo de xadrez numa laje. E essa laje ficava à sombra de uma árvore. E começaram o jogo. E o guerreiro começou a ficar com muito, muito medo. Muito medo. E começou a perder. Perder. Na 6ª partida, estava completamente derrotado. Na 12ª, então, e ele olhava para o eremita. Estava impassível, calmo. E ele pensou: se ele ganhar, ele corta a minha cabeça. E com isso, ele começou a ficar apavorado, temendo por demais a morte. E ele conseguia sentir a morte aqui, na sua nuca.
E de repente, vendo toda a sua derrota, ele pensou: eu tenho que tomar uma decisão. Eu estou completamente tomado por essa morte. Mas isso não me deixa mostrar o meu valor, porque eu sempre fui muito bom de xadrez. E pensando assim, ele começou a respirar, começou a perceber seus pensamentos que iam e vinham, e começou a se centrar. E se disse: não importa o que aconteça, eu vou fazer o meu melhor. E com essa postura ele começou a focar sua atenção. E na 18ª partida, ele já estava se recuperando. E ele foi ficando confiante. Na 24ª, ele notou uma falha no adversário. E aí ele levantou exultante. Checkmate, você perdeu. Quando ele ia colocar a peça no tabuleiro, ele retrocedeu e pensou: seria uma atitude muito bárbara da minha parte cortar a cabeça desse homem tão corajoso, tão valoroso, esse homem que poderia ter ganho de mim quando eu estava com medo. E pensando isso, ele retrocedeu, pegou qualquer peça do tabuleiro e de alguma maneira encerrou o jogo. O eremita, sorrindo, lhe disse: só agora você compreendeu que somente depois do medo é que veio o amor. O guerreiro sorriu e entendeu que agora sim poderia ter uma vida bela e plena. O que essa história abriu em você? Como você pode levar a beleza dessa história para o seu dia a dia? Que coisa no seu dia a dia, depois dessa história, lhe chama a atenção? Você pode fotografar e me enviar para uma conversa. Uma conversa aqui. O que você acha? Obrigada pela atenção e também por aceitar o meu presente. Muito obrigada.